Bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje, continuando o estudo do resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, e vamos começar um novo capítulo hoje, que tem bastante a ver com mediunidade, né? Já temos aqui a Ana, o Luciano, a Darlene, a Filomena, não é? Então, vou passar para o Michel e para o José se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de Kardec. Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Hoje a gente vai entrar numa parte nova da obra, numa parte que eu gosto muito, porque a gente está bem naqueles assuntos sobre mediunidade e se aproximando da prática da mediunidade. Isso interessa a todos e é um tema bem que eu gosto muito de estudar. Então, não deixem de curtir, de compartilhar, é muito importante isso também. E, acima de tudo, de participar, né? Trazer questões, o pessoal sempre traz boas questões e que a gente tenha um excelente estudo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. É isso. Espero que a gente tenha um excelente estudo. Continuando aí o estudo da obra O Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, né? Entrando nessa parte mais prática, como o Michel falou, da mediunidade. Vez ou outra a gente comenta sobre esse tema, que é um tema muito importante. A gente sabe a situação do movimento espírita com relação a esse tema. Então, é um tema que a gente comenta muitas vezes, né? Mas nunca é demais falar sobre ele, porque o engano é grande. Então vamos mais uma vez tentar esclarecer um pouco mais desse tema importante. Excelente, então vamos ao texto aqui. O item 10, né? Começa agora, a gente viu os dois espíritos, né? Agora das manifestações dos espíritos, item 10, né? Então, Michel, pode começar a ler para a gente, por favor? Vamos lá, então. Kardec diz, então: os espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes, pela visão, pela audição, pelo toque, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Eles se manifestam por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada gênero de manifestação e que se distinguem sob o nome de médiuns. É assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, sensitivos, de efeitos físicos, desenhistas, tiptólogos, escreventes. Entre os médiuns escreventes, há numerosas variedades segundo a natureza das comunicações que estão aptos a receber. Então, a gente entra num assunto, como eu havia comentado, muito interessante, que há muita confusão, então é bom a gente estar estudando os textos para começar a ajudar e refletir junto com todos. Notem que é uma lógica muito simples a obra. Kardec primeiro falou do espírito, disse o que é esse espírito, como ele vive. Agora ele vai falar da manifestação desse espírito aqui na nossa realidade material, né? Uma vez que eu já falei sobre a coisa, agora eu vou tratar da manifestação, da interação dessa coisa com o nosso mundo, né? Ele faz a mesma lógica no Livro dos Médiuns. A mesma lógica. O Livro dos Médiuns ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte, ele começa o Livro dos Médiuns com um capítulo que é uma pergunta, né? Há espíritos? Em que ele justamente vai primeiro fundamentar a ideia da existência do espírito, para depois entrar, então, na manifestação do espírito, né? Na própria ideia do fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico. Já que a mediunidade, não existe mediunidade sem espírito, por isso que antes ele tem que falar sobre o espírito. Aqui ele faz a mesma coisa, né? E ele usa uma lógica também muito parecida com o Livro dos Médiuns, quando ele vai falar dos tipos de mediunidade.
Porque todas as vezes que Kardec for falar em mediunidade, vocês vão reparar isso. Ele coloca a mediunidade descrita, a psicografia, por último. Por quê? Porque é a que ele julga a mais útil e a mais geral. Ele vai, inclusive, dizer isso no Livro dos Médiuns, né? Mas antes de falar propriamente sobre isso, eu quero pegar alguns pontos da fala dele. Então ele diz, os espíritos podem se manifestar aqui, nós estamos falando dos espíritos agora atestando a sua presença aqui no nosso mundo material, dos encarnados. Né? Então como eles fazem isso? De diferentes maneiras. Então ele dá exemplos. Pela visão, pela audição, pelo toque, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Porque a gente vai ver que dessas diversas maneiras os espíritos se manifestam. Por isso que a gente tem diversos fenômenos. Por isso que a gente vai ter centenas de relatos, né? Dando exemplos de como é que os espíritos podem se manifestar por meio disso. Eles movem objetos, eles podem bater, provocar barulhos nos objetos, eles podem aparecer para as pessoas, eles podem se fazer ouvir, a gente pode sentir o toque dos espíritos. Cada fala que Kardec coloca aqui há um exemplo nas suas próprias obras, né? Principalmente na Revista Espírita. E claro que aí ele liga a ideia de tipo de manifestação com a ideia de médium. Porque para acontecer todas essas manifestações que ele citou só podem acontecer se tiver um médium. O espírito ele precisa, para se manifestar de uma dessas maneiras, de um médium. Por isso que ele fala, entre pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada gênero de manifestação. Isso é interessante também. A gente vai aprender que esse chamado médium, ele muito dificilmente vai ter várias faculdades. Ele vai geralmente ter uma. Então, eu não vou ter um médium que é da visão, da audição. Não, eu tenho vários tipos de médium. Conforme o tipo de médium, é o tipo da manifestação. É o jeito que o espírito vai conseguir se manifestar. Daí, por isso que ele fala, aí os tipos de médium está ligado ao tipo da manifestação, percebeu? Daí ele fala os médiums videntes, que é o da visão, os falantes, que também se chama de psicofonia, né? O espírito usa a fala, os audientes, os sensitivos, efeitos físicos, desenhistas, os tiptólogos, caso alguém não saiba o que é as batidas, né? As batidas, e os escreventes, que são os psicógrafos. E dentro dos psicógrafos, aí que Kardec termina dizendo, dentro dos psicógrafos eu tenho também várias variedades. Eu tenho tipos de psicografias diferentes. E também tipos de naturezas de comunicação. Isso é uma outra coisa interessante que a gente vai ter que explorar, né? Eu tenho, por exemplo, o espírito que dita